Olá, seja bem-vindo à Liga dos Inovadores, o novo podcast do Expresso sobre o que de inovador mais distintivo está a ser feito pelas empresas em Portugal. Eu sou a Elizabeth Miranda. E eu sou o Pedro Lima. E neste programa temos connosco António Graça. O António está há 22 anos no Departamento de Investigação e Desenvolvimento da Sograp, um grupo que tem a Casa Sandman, a Casa Ferreirinha, entre muitas outras marcas. Vamos falar de vinhas e de vinhos e do muito que acontece entre o momento em que olhamos para as vinhas que pintalgam a nossa paisagem rural e o copo de vinho que chega à nossa mesa. Sim, mas antes disso vamos só olhar para alguns números. As colheitas podem correr melhor ou pior e os rankings vão variando, mas Portugal está globalmente entre os 10 maiores produtores de vinho a nível mundial. No ano passado, Portugal produziu 9,6 milhões de hectolitros de vinho. Traduzindo em miúdos, 1 hectolitro são 100 litros, portanto estamos a falar de 960 milhões de litros. Se convertermos em garrafas e cada garrafa tiver os 75 centilitros habituais, produzimos mais de 1.200 milhões de garrafas de vinho. Sim, e outra forma de olhar para os números é que se produziram mais de 120 garrafas por habitante em Portugal. Agora é a minha vez de lançar um indicador, Pedro. Douro e Lisboa produzem mais vinho que o Alentejo. Foi um dos números que mais me surpreendeu, de facto. Eu também fiquei surpreendida. O Douro concentra 23% da produção nacional, Lisboa 17,5% e o Alentejo anda aqui próximo, algumas décimas abaixo, 17,2%. E em quantidade, outro indicador curioso é que produz quase tanto vinho verde quanto vinho do Alentejo. É curioso, provavelmente o Alentejo tende a ter mais presença nos aparatos. Mas neste episódio vamos focar-nos sobretudo sobre a inovação dos vinhos, com o António Graça. Um bom entendedor sabe que a primavera é mais do que as alergias. Desculpem. Entendemos o melhor que esta estação tem para oferecer, as flores coloridas e, claro, aqueles zunzuns da inovação. Neste podcast, vamos falar muito sobre abelhas inteligentes, ou melhor, sobre quem anda a integrar tecnologia inteligente na apicultura para melhorar a saúde das colmeias. Um projeto que não só ajuda a biodiversidade agrícola, como é essencial para produzir um bom copo de vinho. Mas para entendermos a ligação entre vinho e mel, vamos ter de ouvir o episódio. E se precisar de soluções inteligentes para a sua empresa, fale com a Nós Empresas e seja atendido e entendido por um gestor dedicado ao seu negócio. Olá António, seja bem-vindo. Obrigado, boa tarde. Obrigado por se ter deslocado de Vila Nova de Gaeta aqui aos nossos estúdios de Paço de Arcos. Não é assim também tão longe. Nós às vezes temos uma concepção de que o nosso país tem grandes distâncias, mas se nós pensarmos do ponto de vista de um americano ou de um brasileiro, é tudo ali ao lado. É tudo ao lado, muito bem. António, que som escolheu trazer-nos? Ora bem, eu escolhi trazer-vos um som que foi produzido no final de um projeto de investigação que fizemos há mais de 10 anos neste momento, que basicamente converteu em sons, e até em sons agradáveis, curiosos, um conjunto de dados que nós recolhemos para representar o stress hídrico que as videiras no Douro Superior sofrem durante um ano. Stress hídrico, o que é que isso quer dizer? Stress hídrico é basicamente a falta de água para os processos normais que a planta precisa para crescer e para produzir uvas. Ou seja, quando há falta de água, a planta entra em stress e vai adequar a sua fisiologia, o seu funcionamento a essa escassez. E isso tem consequências. Tem consequências que, enquanto o stress não for muito severo, até são positivas. Melhora a qualidade das uvas. É um bocadinho como todos os organismos. Ou seja, numa situação em que os recursos escasseiam, em que é que se concentra o organismo? Na sua descendência.
E no caso da videira, a descendência são as uvas. É o que nos interessa. Foi uma forma inovadora de comunicar também. Exatamente. Não é? Foi também a forma de mostrar como as alterações climáticas estavam a impactar a produção de algo que é conhecido e habitual nas nossas mesas, o vinho, para um público menos habituado a olhar para séries de dados climáticos. Portanto, cada badalada, a mim parece-me um sino num campanário. Aquilo são sinos cerâmicos feitos especificamente para aquele efeito por um artista, Rupert Johnston, de Exeter, na Inglaterra, que os desenvolveu e criou um carrilhão de sinos cerâmicos que é acionado por um computador que lê precisamente os dados do stress hídrico da videira. Portanto, cada badalada é um aviso de que falta água. Cada badalada corresponde a um valor que pode ser alto ou baixo de disponibilidade de água. Então, e que projetos inovadores temos para apresentar na Sograp? Ora bem, o difícil é escolher. São muitos. Nós, neste momento, em portfólio, temos 34 projetos em gestão. Obviamente não temos tempo hoje para falar deles todos. Eu escolhi trazer hoje aqui 4 projetos, alguns muito recentes, que iniciamos há menos de um ano, outros que já têm alguma duração de vários anos, que, por um lado, utilizam recursos naturais para nos dar informação sobre o que se está a passar nos espaços que cultivamos, nos ecossistemas que cultivamos, e por outro lado, outros projetos que desenvolveram sensores específicos para pilotar processos de transformação da uva em vinho e depois do vinho durante o seu processo habitual até chegar ao engarrafamento. Um deles com abelhas. Um deles com abelhas, exatamente. Esse é talvez o mais recente. É um projeto coordenado por uma associação baseada em Vila Real, a ADVID, uma associação com mais de 40 anos especializada na transferência de conhecimento da academia para o tecido produtivo, e especificamente para agricultores. E o que o projeto faz é apelo a uma rede internacional de apicultores, portanto, pessoas especializadas na produção de mel a partir de abelhas, e que colocam umas colmeias equipadas com sensores na zona da vinha que queremos controlar. Ora, nós sabemos que um enxame de abelhas normalmente recolhe pólen para produzir mel e para se alimentarem, de um raio de ação de 3 km à volta da colmeia. Se nós fizermos uma pequenina amostragem do pólen que o enxame traz, como cada grão de pólen é específico da flor de onde foi recolhida, nós conseguimos saber que espécies de flores temos nesse raio de ação de 3 km. E isso permite-nos, por um lado, medir a biodiversidade florística que existe nesse espaço, que nos dá informação sobre o impacto que o cultivo da vinha tem nessa zona, mas adicionalmente podemos também controlar a presença de substâncias de proteção das plantas, que usamos na proteção das plantas contra pragas, precisamente nesse mesmo pólen. Isso dá-nos também uma medição do impacto que a nossa estratégia de proteção está a ter no ecossistema circundante e permite-nos gerir para reduzir ao máximo possível esse impacto. Portanto, põe as abelhas a trabalhar para vocês. É uma simbiose e é um win-win. Elas também ganham com isso porque estão a ser cuidadas numa zona onde há muitas fontes de pólen, portanto acabamos por ter aqui uma relação de benefício mútuo entre as abelhas e nós, que também obviamente vamos ganhar com a informação que elas nos trazem e nos dão. E o que é que o projeto vos tem permitido concluir? Ainda estamos muito no início. Portanto, nós fizemos uma sessão piloto no final do ano passado, portanto, entre outubro e novembro, já numa altura que estava a começar a ficar frio. Estamos a falar na zona do Douro Superior, portanto, na zona de Vila Nova de Foscoa, onde as temperaturas de inverno são bastante baixas e, portanto, estivemos muito limitados no tempo, porque abaixo de uma determinada temperatura as abelhas começam a hibernar. E então tivemos até mesmo, durante o inverno, que retirar as colmeias daquele local para que elas pudessem ser preservadas e recolocadas
colocadas agora. Portanto, acabaram de ser recolocadas há 3 semanas e estamos a iniciar agora o que vai ser o primeiro ano de recolha de dados a sério. Portanto, o que é que nós aprendemos do ano passado? Aprendemos que no final da campanha, e portanto na antecâmara do inverno, ainda assim havia alguma diversidade florística no local. Não fizemos nessa altura, porque era um tempo muito curto e numa altura que já estava no fim da campanha, portanto não fazia muito sentido estar a controlar a presença de substâncias de proteção das plantas no pólen. Isso é algo que vamos fazer agora. Estamos nesta semana precisamente a fazer a primeira recolha de pólen. Esta recolha de pólen não é invasiva. O que nós temos são umas pequenas caixinhas na entrada da colmeia que vão recolhendo algum do pólen que vai cair quando a abelha entra na colmeia e roça as patas nas ranhuras da colmeia. Elas nem se apercebem que estão a trabalhar para vocês. Exatamente. Quer dizer, no fundo, aquele pólen aí aqui no chão, nós recolhemos e usamos para analisar. Ao mesmo tempo, é também benéfico para os próprios apicultores que estão a explorar e a comercializar o mel que sai destas colmeias. Acaba por ser uma forma de arranjar uma colaboração com benefícios para muitos atores ao mesmo tempo. E além das abelhas, há outros animais, outros insetos, outras plantas que sejam amigas da vinha, que vos auxiliem? Há imensas e nós temos estado a trabalhar muito nisso. Andamos a fazer já há alguns anos inventários de biodiversidade nas diferentes quintas para perceber, em primeiro lugar, o que é que lá temos e, em segundo lugar, aquilo que lá está, o que é que anda a fazer. Ora, num ecossistema, todas as espécies têm uma função. Estão lá a fazer alguma coisa. O mais básico é servir de alimento para alguém. Mas, para além disso, há muitas outras coisas. Podem participar na conservação da água no solo, podem participar na reciclagem de nutrientes, na própria polinização das plantas. No caso das plantas, podem servir de abrigo para insetos ou outras espécies. Portanto, há toda uma cadeia de interações que nós estamos a começar a desbobinar e a entender. Isto é conhecimento, a geração de conhecimento ainda muito inicial, mas que uma vez que nós vamos começando a ganhá-lo, vamos entendendo o que é que cada espécie está lá a fazer, quais são aquelas que nos trazem benefícios, quais são aquelas que nos trazem prejuízos e, obviamente, vamos procurar na gestão que fazemos, que já não é só da vinha, mas é de todo o ecossistema à volta da vinha, promover aqueles que nos auxiliam e procurar que os outros vão procurar lugar noutro sítio, mas não onde nós estamos. Dentro disso, nós tivemos um projeto muito interessante aqui há cerca de 5 anos atrás, que permitiu desenvolver um conceito de um biosensor. O que é um biosensor? É algo que fornece uma informação baseada num organismo vivo. Neste caso, foi com minhocas. Nós percebemos, através de um trabalho em colaboração com a Universidade do Porto, que as minhocas eram muito sensíveis à presença de contaminantes no solo. Contaminantes que podem derivar da nossa própria atividade agrícola, mas que podem vir, por exemplo, trazidos pelo vento de zonas industriais ou de zonas urbanas ou de estradas que passam perto, etc. Não é? E o que nós desenvolvemos foi o conceito deste biosensor, que basicamente é uma caixinha onde as minhocas se encontram dentro, que o viticultor ou o agricultor, porque isto não tem que ser só para a vinha, o agricultor que queira qualificar a saúde do solo que cultiva, enterra durante um período X, depois desenterra e faz a avaliação da atividade das minhocas. Dentro da caixa. Com base nisso, consegue-se estabelecer uma relação com a presença de contaminantes ou ausência de contaminantes no solo e, portanto, tirar uma informação. Este solo precisa de ter uma atenção especial porque está a ficar contaminado ou não. Isto deu origem até a um pedido de patente que está neste momento a ser registado, está a passar o processo. Mas é uma abordagem daquilo que hoje em dia se chamam as soluções baseadas na natureza. Em inglês, Nature-Based Solutions. Começa-se a ouvir falar muito nisso e cada vez mais a agricultura, e aqui eu acho que a viticultura está a começar a tomar um lugar dianteiro, um pouco à medida do que o montado de sobro, portanto, a produção de cortiça, também já fez há algum tempo, no sentido de passar de uma postura de agricultura
contra a natureza para uma agricultura com a natureza. Aproveitando aquilo que já existe, não é? Exatamente. Não é preciso inventar e mais. sobretudo conhecendo, porque o nosso problema muitas vezes é que olhamos para as coisas e não sabemos o que elas estão lá a fazer. É curioso pensarmos nas abelhas e nas minhocas como ajudantes da vinha, não é? Se pensar nas abelhas, vejo as abelhas a comerem as uvas, a picarem as uvas, não? Algumas, mas isso é um imposto que nós estamos muito contentes de pagar. Não é por aí, não é por aí que temos problema. Não. Por exemplo, comparativamente, temos um problema bem mais grave com uma outra espécie que se chama a traça da uva, em que essa sim pode fazer danos muito importantes em pouco espaço de tempo. Mas também aí temos ajuda, porque os morcegos, por exemplo, um morcego só, numa noite, consegue comer 3 vezes o seu peso em traça da uva. Portanto, se nós tivermos morcegos presentes nos locais onde a traça da uva se pode desenvolver, nós temos um grande aliado para não ter que andar a aplicar inseticidas. E tem feito? Tem colocado morcegos? Não temos colocado, mas temos fomentado a sua presença. E estamos, aliás, a olhar para a melhor forma de o fazer, porque o morcego é uma espécie exigente em termos do abrigo. Nós andamos a colocar em alguns locais uns abrigos que são comercializados a nível nacional e internacional com o objetivo de chamar morcegos, e acabamos por descobrir que eles iam para o sítio ao lado, onde tinha uma grutazinha onde corria um bocadinho de água, e não queriam saber do abrigo que nós lá punhamos. Portanto, isto também é uma aprendizagem. A grande diferença hoje, e já desde há vários anos, é que nós hoje estamos atentos a estas questões. Estamos a olhar para isto. Quer dizer, se o morcego não vai para aquele abrigo, vamos tentar perceber porquê. O que é que não é atraente para o morcego naquele abrigo? Porque o que nós queremos é ter lá o morcego, tal como queremos ter aves de rapina, e toda a cadeia trófica, toda a cadeia de relações, desde os micro-organismos até aos predadores de topo, que permitam garantir o equilíbrio do ecossistema. No final estamos a falar, portanto, de aumento de produtividade, aumento de eficiência, aumento da qualidade do vinho, com todos estes projetos? Hoje estamos a falar sobretudo num equilíbrio entre a eficiência de produção e a resiliência do sistema de produção. Sendo que resiliência aqui não é a mesma coisa que resistência, é a capacidade de absorver mudanças, choques, pressões, sem perder a função do sistema de produção. Portanto, nós, durante décadas, sobretudo a seguir à Segunda Guerra Mundial, a agricultura teve um único objetivo a nível global, era erradicar a fome. E para isso apostou-se na agricultura com uma visão industrial, uma visão em que a produção agrícola é uma produção de chão de fábrica. Só se olhava para o processo produtivo. E tudo o que trouxesse qualquer tipo de redução à eficiência produtiva era qualificado de mau e tinha que ser erradicado. Daí o recurso em massa, estamos a falar na década de 50, 60, 70, recurso em massa a fertilizantes, a pesticidas, etc., porque o único objetivo era produzir cada vez mais com o menor custo possível. Entretanto, tornaram-se graves as alterações climáticas. E nós começamos a ver que o sistema de produção era tão eficiente, que não conseguia adaptar-se às alterações climáticas. Portanto, era um sistema que funcionava, que era eficiente, debaixo de um clima estável. Hoje nós evoluímos para a noção de sustentabilidade. E a sustentabilidade é resiliência no longo prazo. Como é que se obtém a resiliência? Equilibrando a eficiência com a resiliência. Portanto, nós reduzimos um bocadinho aos objetivos de eficiência para conseguir aumentar aos objetivos de resiliência. E desta forma conseguimos um sistema sustentável. Mas isto obriga a uma mudança de mentalidade. Já não podemos pensar sobre o conceito do processo. Já não podemos olhar para uma quinta como um chão de fábrica. Temos que passar para um raciocínio sistémico, um raciocínio de sistema. E o sistema é complexo por natureza. E nós temos que compreender a complexidade, não temos que fugir dela, temos que a compreender e temos que saber geri-la no sentido mais adequado, no sentido que mantém o sistema perene ao longo do tempo. É aí que a resiliência entra.
Consegue dar-nos exemplos de alguns ajudantes mais? Já falámos de minhocas, Sim. Já referiu as abelhas, os morcegos, aves de rapina. Também as aves de rapina, porque as aves de rapina também controlam as populações que de outra forma poderiam alimentar-se em demasia das uvas, por exemplo. Por exemplo, os torninhos. Os torninhos em muitos sítios são uma espécie que causa danos significativos nas uvas poucas semanas antes da vindima. A presença de aves de rapina reduz, por um lado, reduz efetivamente e fisicamente as populações de estorninhos, mas para além disso também os assusta. E, portanto, eles também, se nós tivermos aves de rapina na vinha, não vão com muita vontade para aquela vinha. Já não se põem os espantalhos. Exatamente. Espantalhos, adicionalmente, temos também muitas espécies vegetais que ajudam. Se compararem uma fotografia de uma vinha há 30 anos atrás, no inverno, e uma vinha hoje, no inverno, nada podia ser mais diferente. Há 30 anos atrás, uma vinha que tivesse uma erva, o viticultor era preguiçoso. Hoje, todas as vinhas estão cobertas de erva durante o inverno. Porque nós entendemos que esse coberto vegetal, durante o período que a vinha está em dormência, vai trazer nutrientes para o solo, de que a vinha se vai alimentar uma vez que rebenta e começa a crescer. Portanto, esta evolução também se fez a nível da compreensão da flora e do mundo vegetal, que traz muitos serviços de ecossistema para... De facto, estamos sempre a aprender, não é? Porque poderíamos pensar que o cultivo de vinha, que já existe há tanto tempo, já sabíamos tudo, não é? Mas estamos sempre a aprender. Estamos sempre a aprender e estamos sempre a ser desafiados também. Aliás, nós também aprendemos por causa disso. Temos que encontrar soluções para problemas que vão aparecendo. Mas fala precisamente do tema das alterações climáticas, sendo que hoje em dia vemos ainda pessoas, enfim, com alguma responsabilidade a dizerem que não há alterações climáticas, mas vocês que estão no terreno comprovam isso no dia-a-dia. Sim. Quão graves são as alterações climáticas neste momento para a vossa atividade? Ou quão graves já são significativas. Já são significativas. Só não são mais graves porque, de uma forma geral, tem havido capacidade de adaptação. Lá está, aquilo que eu falava, a tal resiliência, capacidade de adaptação ao avanço inesurável das alterações. Nós temos que nos desenganar. As gerações seguintes não vão conhecer um clima como os nossos pais e nós próprios há 30, 40 anos atrás conhecemos. Isso não vai existir para os próximos séculos e provavelmente 1 ou 2 milénios, e mesmo assim só virá para trás se houver uma alteração significativa dos teores de carbono na atmosfera. E é possível que haja regiões de produção de vinho que fiquem desertas? Por exemplo, a produção de vinho no Alentejo pode ficar em risco com as alterações climáticas? É tudo uma questão de capacidade de adaptação. Eu não acho que isso seja uma fatalidade necessariamente, porque há muitas formas de adaptação. E nós em Portugal temos, aliás, um património absolutamente único em termos de diversidade genética da videira. Ou seja, nós temos uma quantidade de castas muito grande, umas mais tolerantes, outras menos tolerantes à secura e ao calor, mas adicionalmente temos ainda conservado, e temos um projeto nacional em curso para continuar essa conservação, da diversidade genética dentro de cada casta. Nós temos muitas castas antigas. Quando nós falamos de uma touriga nacional, quando falamos de um arinto, quando falamos de um alvarinho, são tudo castas que existem no nosso território provavelmente há milénios. Há vários milénios, se não mesmo mais tempo. E durante esse período, estas castas tiveram tempo para gerar diversidade genética, para criar indivíduos com características distintas. Uns com mais tolerância ao calor, outros que produzem uvas com mais acidez, outros que são mais tolerantes às doenças fúngicas, por exemplo. E conhecendo essa diversidade dentro de cada casta, nós conseguimos ir adequando, escolhendo os indivíduos que apresentam as características para resolver cada um dos desafios que vamos tendo, conseguimos ir adaptando as vinhas às diferentes situações. E já temos mapeadas as castas que são mais resistentes à falta de água? De alguma forma sim. A nível de castas nós já temos esse conhecimento há bastante tempo, e de uma forma geral, como nós estamos num país que tem uma quase personalidade dupla em termos climáticos, se é que eu posso dizer assim, temos
uma metade atlântica e uma metade mediterrânea, temos também uma constituição em termos de castas adaptada a essa situação, porque ao longo dos séculos os agricultores foram escolhendo as castas que melhor produziam nas suas regiões específicas e, portanto, quando olhamos para as castas existentes no Val do Douro ou no Alentejo, são castas que, na sua maioria, estão já minimamente adaptadas a situações de secura e temperaturas elevadas. Okay? O que nós não tínhamos até aqui era a capacidade de olhar para dentro de cada casca e perceber que havia alguns indivíduos dentro da casca que ainda tinham mais capacidade de tolerância. E é isso que nós hoje já estamos em condições de o fazer. Portanto, esse projeto foi um projeto cofundado por empresas com instituições públicas em 2009. Chama-se Associação Portuguesa para a Diversidade da Videira. A parte científica já vinha de trás, tem quase 40 anos de história, levada muito pelo Instituto Superior de Agronomia em Lisboa, pelo Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, portanto, o INIAV, e também pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, e começou com uma rede quase informal de investigadores científicos e de técnicos de empresas e direções regionais de agricultura para começar a conservar os indivíduos de cada casta e a estudá-los. Isso chegou ao final da década de 2000 e tinha crescido a um ponto tal que já não era possível gerir de forma informal. Tudo isto foi feito durante 30 anos informalmente, no tempo livre que as pessoas iam dedicando um bocadinho àquilo, porque acreditavam que aquilo tinha valor, que era o caminho certo, mas naquela altura já não era possível. Então decidiu-se criar esta organização, que federou todo esse esforço e que em 2010 estabeleceu um protocolo com o Ministério da Agricultura para criar um centro de conservação da diversidade da videira, que hoje em dia está instalado em Pegões, e com o objetivo de, em 50 anos, conservar 50 mil indivíduos de 250 castas autóctones. Envolvidos 14 anos sobre esse protocolo, neste momento temos quase 40 mil indivíduos já conservados de mais de 200 castas autóctones. Portanto, o trabalho está muito avançado. Dessas 210, temos quase 70 em que já se fez o estudo da diversidade e, portanto, em que já é possível os viticultores, a pouco e pouco, começarem a incorporar o resultado desse trabalho nas suas explorações vitícolas. Prontas para as diversas necessidades que venham a surgir. Exatamente. E isto tem consequências a nível dos produtos, a nível dos vinhos também. Porque se nós queremos produzir com Touriga Nacional um vinho do Porto, que é um vinho que tem um teor alcoólico mais elevado, mas também um teor em açúcar residual bastante elevado, interessa ter uvas com altos teores de açúcar. Mas se queremos produzir um espumante Blanc de Noir, portanto, um espumante branco a partir de uvas tintas, que é uma coisa que se faz, com Touriga Nacional, aí interessa-nos que as uvas têm alto teor em acidez. Portanto, os indivíduos adequados para produzir vinho do Porto com Touriga Nacional não serão os mesmos adequados a produzir espumante com Touriga Nacional. E nós, conhecendo como é que varia a capacidade de produzir açúcar ou ácidos nas uvas dentro da Touriga Nacional, podemos escolher seleções para fazer vinho do Porto, seleções para fazer vinho espumante, seleções para colocar em zonas áridas e quentes ou seleções para colocar em zonas frias e úmidas. Portanto, quando fala nessa diversidade todas de castas, não são necessariamente castas diferentes, são características diferentes dentro de cada casta. São as duas, não é? coisas. São as duas coisas. Nós chamamos a isto, tecnicamente, há 3 capítulos de diversidade na videira. Temos o capítulo selvagem, portanto, que é a diversidade natural. Ainda hoje há videiras selvagens em situação de equilíbrio em florestas ao longo dos nossos rios no sul de Portugal. Portanto, esse é o capítulo original. Mas depois temos na cultivada, temos a diversidade intervarietal, que são as castas, as diferentes castas, e a diversidade intravarietal, que são os indivíduos dentro de cada casta. É possível produzir vinha sem água? Dependendo de onde se estiver, sim. Eu diria que neste momento, por exemplo, no Minho, com exceção de algumas situações muito particulares, em geral ainda é possível produzir vinho sem água. Ou seja, na nossa perspectiva, a água não serve para aumentar a produção. Na nossa perspectiva, a água serve para garantir que a planta, que a videira, está a funcionar adequadamente. E há um nível de secura abaixo do qual o processo metabólico da videira é rompido. Não funciona. Aliás, há situações até que a videira pode morrer, por isso simplesmente. Forma-se uma situação designada tecnicamente por cavitação, é a formação, um bocadinho como as embolias na corrente sanguínea. Forma-se ar
na circulação da seiva e a planta colapsa e morre. Por isso, simplesmente. Isso pode acontecer em situações de secura extrema, situações que acontecem e já foram documentadas no Vale do Douro, na zona do Douro Superior. E o mesmo é válido para a água extrema? Vamos ver, se nós temos, por exemplo, alagamento de zonas de vinha, há situações de asfixia. Sim, e a videira morre também por asfixia. Portanto, isso existe, esses dois extremos. Ora, aquilo que nós pretendemos com a nossa produção de vinha, e é preciso ter em noção que a nossa produção própria de uva é muito pequena face às nossas necessidades. Nós compramos muito mais uva do que aquilo que produzimos. E, portanto, reservamos a produção de uva nas vinhas da Sograp para os produtos de alta qualidade, para os vinhos de alta qualidade que produzimos. Nesse paradigma, aquilo que nos interessa é que a videira se foque em enriquecer as uvas com o máximo possível de elementos de qualidade. Os aromas, os taninos, os polifenóis, etc. Isso só acontece se a videira estiver sujeita àquilo que nós chamamos um stress moderado, que é não ter toda a água que gostaria de ter, para mantê-la um bocadinho em guarda. De vez em quando sou o badal da música. Exatamente, um bocadinho isso. E dessa forma, portanto, enriquecer e equilibrar as uvas naquilo que são os fatores de qualidade do vinho. Também não deixar que a secura chegue a um ponto em que a videira, por exemplo, para a fotossíntese para se proteger. A fotossíntese é o que cria o açúcar, os aromas, os taninos. Se a planta não faz fotossíntese, o que é que ela vai fazer? Isto acontece, por exemplo, se tivermos em situação de muito calor e muita secura, ela vai parar o seu funcionamento durante o dia e depois recomeça durante a noite. Mas de noite não há sol. Não havendo sol, não se faz fotossíntese. O que é que a planta faz? Usa os ácidos que tem nas uvas e nos seus tecidos para respirar. E faz um processo de respiração para derivar a energia que precisa. Só que o problema é que ao fazer isso reduz a acidez nos bagos de uva e as uvas tornam-se desequilibradas para a produção de vinho. Portanto, nós não queremos deixar chegar a esse ponto. Mas para isso temos que fazer uma coisa que obriga a trabalho e obriga a muita atenção e obriga a dominar a tecnologia, que é fazer medições do estado hídrico diretamente na planta. A vasta maioria dos agricultores e das empresas a nível nacional e internacional vão medir a quantidade de água a aplicar baseados na medição atmosférica da evapotranspiração, ou seja, da quantidade de água que é perdida para a atmosfera. E fazem uma reposição dessa água pela irrigação. Só que isso não toma em consideração a ação da planta, porque a planta consegue regular e autorregular-se em termos de transpiração. Ora, se nós fizermos a medição diretamente na planta, basicamente o que nós vamos medir é a força que a planta tem que exercer para tirar a água do solo. Nós sabemos que há um limiar dessa força e que ainda por cima é específico de cada casta, abaixo do qual a planta entra em disrupção. Como medem? Medimos exatamente como se mede a tensão arterial no braço de uma pessoa. Nós pegamos numa folha durante a noite, isto tem que ser feito entre as 2 da manhã e o nascer do sol, porque a planta tem que estar em equilíbrio hidráulico com o solo, portanto tem que funcionar como se fosse um contínuo, como se fosse um cano, não é? Tiramos uma folha e vamos submeter essa folha a uma pressão de azoto até virmos uma gotinha de água sair pelo pedicelo cortado. Isso dá-nos um valor e esse valor corresponde exatamente à força que a planta tem que fazer para tirar a água do solo. Com base nisso, nós conseguimos saber quando e quanta água aplicar. A diferença comparativa entre fazer a irrigação ou pilotar a irrigação por este método relativamente à medição da evapotranspiração atmosférica é cerca de 30%. Ou seja, nós conseguimos poupar cerca de 30% de água aplicando esta metodologia e ao mesmo tempo melhorar ainda mais a qualidade das uvas que produzimos. António, falou-nos no início desta conversa de 4 projetos. Já falámos das abelhas e das minhocas. Sim, e quais são os outros? Ora bem, nós tivemos aqui um projeto muito interessante também já quase há 15 anos atrás, juntamente com um dos nossos parceiros. Nós gostamos muito de trabalhar em parcerias. A Sograp, dentro da sua atividade de investigação e desenvolvimento, tem atualmente mais de 200 parceiros com quem já fez trabalhos a nível nacional e internacional. E a nível internacional, desde a Austrália aos Estados Unidos,
Unidos, a Europa e América do Sul. Aliás, às vezes dá jeito ter no grupo empresas no Hemisfério Sul, porque podemos fazer dois ensaios de vindima por ano. Estão presentes no Chile e no Chile, na Argentina e na Nova Zelândia. Exatamente. Para além de Portugal e Espanha. Para além de Portugal e Espanha, exatamente. Em termos de produção, porque depois em termos de distribuição também estamos presentes com empresas próprias no grupo noutros países. Mas, portanto, isto para dizer, com um parceiro nosso, fizemos uma recolha e uma inventariação de espécies e estirpes de leveduras espontâneas, portanto, naturais, nas nossas vinhas, do Minho ao Alentejo. Portanto, fomos fazendo recolhas, foi um trabalho muito interessante, recolhemos cerca de 770 estirpes de leveduras e temos estado, ao longo dos anos, a estudar essa coleção para ver que tipo de benefícios, de funções podem trazer à produção de vinho. A nossa primeira abordagem foi olhar, se eu pegar aqui em algumas destas leveduras e puser o mesmo mosto de uva fermentado com 3 ou 4 diferentes, vai dar vinhos diferentes ou não? E de facto dá. E de facto conseguimos, a partir do mesmo mosto perfeitamente igual, produzir 5 tipos de vinho muito diferentes, com perfis sensoriais de aromas, etc., completamente diferentes uns dos outros. Ajude-nos só, as levaduras estão no bago da uva. As levaduras estão no bago da uva ao momento da vindima, mas existem noutros órgãos da videira e também no solo. Portanto, é possível que uma videira, o mesmo vinho, tenha levaduras diferentes? Sim, se fizer uma fermentação com a flora espontânea, tipicamente há uma população muito diversa de leveduras e que, aliás, até se vão substituindo ao longo da fermentação. Porque há leveduras que iniciam a fermentação, são muito rápidas a iniciar a fermentação, mas que são muito sensíveis ao álcool que é gerado e ao fim de 1% ou 2% ficam com condições não adequadas ao seu desenvolvimento e são substituídas por outras. E assim sucessivamente até acabar com todos os açúcares do mosto e, portanto, estar o vinho terminado. Portanto, isto é o processo normal. Mas o que nós podemos fazer é, identificando determinadas estirpes ou determinadas espécies de levedura que possuem impactos sensoriais distintos, por exemplo, um aroma a pêssego ou uma maior acidez, nós podemos isolá-las, selecioná-las e fermentar o mosto apenas com essa estirpe de levedura. E vamos ter um vinho no fim que é fatalmente diferente de um outro vinho que seja fermentado com outra levedura. Isto foi a primeira abordagem. Mais recentemente tivemos um projeto também de olhar para as leveduras como antagonistas dos fungos que destroem a videira. O míldio, por exemplo, ou o oídio. E então fizemos pulverizações de leveduras durante o ciclo vegetativo para estudar o impacto que elas poderiam ter na redução do potencial de infecção. Não chegamos a uma conclusão definitiva, mas tiramos muitos ensinamentos que vão ser continuados agora em projetos seguintes. O António tem uma grande experiência na viticultura e, portanto, no vinho. É enólogo também. Sim, essa é a minha formação de base. Tirei o mestrado em enologia na UTAD. Seria sempre interessante também, já agora, dar alguns conselhos a quem nos está a ouvir no que diz respeito a vinho. Por exemplo, qual é o vinho que mais gosta da panóplia de vinhos que existem no Grupo Sograp? Tinha que me perguntar quando? Porque eu não defendo de maneira nenhuma, e para mim isso é de todo um conceito errado de que haja um vinho que seja melhor do que todos os outros vinhos sempre e em toda a parte. Okay, as perguntas ignorantes aqui deste lado. Não, é uma pergunta muito relevante porque é uma pergunta que a maior parte das pessoas se coloca. Sim, claro. Não é? Agora, quando de facto nós temos um contacto com os diferentes tipos de vinho, a grande pergunta é porque é que eu havia de prescindir dos outros todos para escolher um, não é? Ou seja, eu gosto, quando estou numa praia, numa esplanada, numa tarde quente de verão, adoro beber um copo de Mateus Rosé, ou até se calhar mais do que um copo de Mateus Rosé, sabe muito bem. Quando estou em casa com amigos, muitas vezes gosto de os surpreender abrindo um Quinta dos Carvalhais em Cruzado, por exemplo, ou abrindo um Morgado de Santa Catarina aqui de Bucelas, ao lado de Lisboa, ou então quando vou para o estrangeiro, e que é uma coisa que acontece com alguma frequência, gosto muito de levar uma boa garrafa de um tinto do Douro, um Quinta da Leda, até mesmo um Papa Figos Rosé,
por exemplo, que é uma coisa que surpreende muitas pessoas para a qualidade que se pode fazer de um bom rosé no Douro, mas também, sem esquecer, em determinadas situações, vinhos como os vinhos do Alentejo. Nós temos uma propriedade na vidigueira muito interessante, seja do ponto de vista da qualidade dos vinhos que produz, mas também do ponto de vista do ecossistema que ali existe, nas faldas da Serra do Mendro, e fazemos, portanto, o herdado do peso reserva ou até mesmo parcelas. São vinhos que são considerados de altíssimo nível em qualquer parte do mundo. E confirma-se, temos excelentes vinhos e uma excelente relação preço-qualidade. Temos uma excelente relação preço-qualidade e temos, sobretudo, uma diversidade de vinhos que deixa qualquer pessoa no resto do mundo absolutamente atónita como é que um país tão pequeno consegue produzir vinhos tão diferentes e, ao mesmo tempo, tão bons. Vocês estão presentes em 5 países, não é? O nosso vinho é melhor do que o do Chile, por exemplo? De todos os mercados da Sograp, este é o seu preferido, o português? Não necessariamente. Eu gosto imenso, por exemplo, aliás, é um dos meus favoritos, um dos meus muitos favoritos, um vinho que nós produzimos na Nova Zelândia, que é um Riesling produzido em colheita tardia. Da marca Framingham, e que é produzido deixando as uvas entrar num processo de quase de composição. Já não está ali a chegar, mas de muito próximo, portanto, uma sobrematuração muito avançada, e de facto isso dá uma riqueza aromática ao vinho, e depois é docinho. Também, para mim, é uma coisa muito importante. Eu gosto muito, sou bastante guloso, gosto muito de vinhos docinhos. Mas não há um país que eu conheça, independentemente de nós termos lá a produção ou não há um país que eu conheça onde eu não consiga identificar vinhos que seja capaz de recomendar a outras pessoas como sendo vinhos de grande qualidade. E isto desde a África do Sul, à China, ao Canadá ou à Argentina. E o que é que distingue um bom vinho? Isso depende muito a quem pergunta. Assim. No meu caso particular, eu dou muita importância para o meu gosto, e aqui isto também é uma área que, em termos de investigação, é muito interessante, porque nós não percebemos os aromas e até mesmo os sabores todos da mesma maneira. Nós estamos equipados com um arsenal sensorial na nossa língua, no nosso nariz, diferente. E, portanto, quando nós estamos a cheirar um vinho, ou a beber um vinho, aquilo que nós sentimos varia de um para o outro. Há pessoas, aliás, eu tenho isso em casa com a minha mulher, a Maria Alexandra, em que eu gosto muito de vinhos doces, ela detesta. Ela gosta muito de vinhos ácidos. Quanto mais ácido, melhor para ela. Adora vinhos verdes, adora champanhe, adora vinhos com um bom nível de acidez. E porquê? Porque ela é muito pouco sensível ao gosto ácido e, portanto, precisa de um nível elevado de acidez para poder apreciar o equilíbrio do vinho. Eu sou extremamente sensível à acidez e, para mim, um vinho um bocadinho mais ácido, um daqueles vinhos verdes mais ao estilo clássico, para mim quase que magoa a acidez. Portanto, nós somos diferentes. Dito isto, o que é que eu aprecio? Já vimos, aprecio vinhos doces, mas sobretudo aprecio vinhos equilibrados. Vinhos que não tenham nada a expressar-se por cima das outras características, que permitam ver um contínuo desde o aroma no nariz até ao sabor na boca, e sobretudo vinhos que deixem uma impressão agradável quando os engolimos e que se mantenha essa impressão. António, o nosso tempo voa e temos agora 3 perguntas que fazemos a todos os nossos convidados, e a primeira é: de que inovação gostaria de estar a falar daqui a 5 anos? Eu gostaria muito de ver um sistema nos supermercados e nos restaurantes em que, quando uma pessoa quer escolher um vinho, esse sistema, baseado nas características da pessoa, por exemplo, através do seu ADN, mas também no seu estado emocional, permita-lhe fazer uma recomendação do vinho certo para aquele momento. O estado emocional também influencia? Absolutamente. Nós não queremos não queremos ter o mesmo tipo de estímulo sensorial quando estamos alegres ou quando estamos tristes.
e ter a capacidade de recomendar um vinho adequado ao estado emocional da pessoa é muito importante para garantir o prazer, o conforto que a experiência lhe pode proporcionar. Portanto, imagina assim uma espécie de termómetro que nos encostam à pele para determinar... Talvez não seja uma coisa assim tão visível, às vezes, e é uma área que nós estamos a começar a desenvolver alguma investigação, às vezes através da análise da expressão facial das pessoas, do comportamento, da expressão corporal, consegue-se inferir o estado emocional da pessoa. É algo que os bons sommeliers desenvolvem como uma apetência própria. Elas interpretam a forma como a pessoa está olhando para a sua expressão corporal. E que concorrente mais cobiça? Cobiçar é capaz de ser uma expressão forte. Há vários concorrentes que me inspiram e que nos inspiram na Sograp. Eu era capaz de identificar, por exemplo, uma empresa dentro do grupo LVMH, portanto o Louis Vuitton Moet Hennessy, que é o champanhe Krug. Acho que é uma marca que tem feito um percurso muito interessante na conversão de conhecimento em valor e de valor a nível de luxo. Portanto, transformar a experiência do produto numa experiência do máximo luxo. Acho que a Krug nisso tem sido um bom exemplo de como se pode fazer esse tipo de abordagem e de conversão. E o gestor que mais admira, para terminarmos? Eu ia até, se calhar, falar em dois. Por um lado, há uma pessoa que há muito tempo que tenho seguido no seu percurso, acho extremamente interessante, que é o Dr. João Miranda, que foi CEO da Frulact, uma empresa que não é muito conhecida do público, mas uma empresa extremamente interessante pelo potencial de desenvolvimento e, sobretudo, pelo papel que teve na capacidade de alavancar a inovação e a investigação a favor do desenvolvimento do negócio. A Frulact é uma empresa que trabalha na área dos lacticínios, como o nome diz, e que fornece produtos business to business para satisfazer necessidades de outras empresas para os respectivos mercados. E, de facto, teve um modelo de gestão da sua investigação e inovação, sobretudo na articulação entre as duas, que para mim foi muito inspirador. Eu gostava também de falar de um gestor que é ao mesmo tempo cientista, que é o professor Nuno Ferran de Almeida, que tem um trabalho absolutamente exemplar na criação de ciência com impacto na gestão, no conhecimento, no desenvolvimento e na aplicação desse conhecimento ao setor empresarial na área da biodiversidade. E isso não apenas em Portugal, a nível do mundo inteiro. Portanto, ele tem inclusivamente um projeto que já apresentou recentemente, o projeto Biópolis, que pretende vir a ser uma rede internacional de centros de desenvolvimento de conhecimento sobre biodiversidade, que eu acho absolutamente interessante e, sobretudo, que pode ser muito útil para as atividades agroindustriais na medida em que nos permitem cada vez mais trabalhar com a natureza. António, muito obrigada uma vez mais. Obrigada por ter partilhado connosco o seu conhecimento, a sua experiência, o seu entusiasmo. Eu sou Elizabeth Miranda. Eu sou Pedro Lima. Neste episódio contamos com a preciosa ajuda da Margarida Cardoso, nossa colega da secção de Economia no Expresso e que acompanha regularmente estes temas. Em estúdio temos connosco, mais silencioso, mas presente, o Gustavo Carvalho, no apoio à gravação e edição. A sonoplastia é do Hugo Oliveira. Na Liga dos Inovadores contamos ainda com o apoio do ex-ministro da Economia António Costa Silva e dos professores Isabel Rocha e Ricardo Paes Mehmed. Eles são os nossos curadores. A fotografia é José Fernandes, a capa Tiago Pereira Santos, a coordenação da Joana Beleza e Miguel Prado, a direção de João Vieira Pereira. Siga e subscreva a Liga dos Inovadores na sua plataforma preferida ou em expresso.pt.